Liu, você já ouviu falar de Hayao Miyazaki? Ah, claro. Ele é o cara que fez aqueles filmes com as criaturinhas fofas, tipo Totoro, né? Aquele bicho grande que parece um hambúrguer gigante de pelúcia. Hahaha. É mais ou menos isso. Miyazaki é um dos maiores cineastas e animadores do Japão. Ele fundou o Estúdio Ghibli e fez filmes incríveis como Meu Amigo Totoro, A Viagem de Chihiro e Princesa Mononoke. Mas sabe, os filmes dele não são só sobre criaturinhas fofas. Eles têm temas bem profundos, como a relação entre a humanidade e a natureza. Então, Princesa Mononoke é tipo Godzilla, mas com bichos gigantes da floresta? De certa forma, sim. Princesa Mononoke fala sobre o conflito entre os humanos e a natureza. E nesse sentido, parecido com Godzilla. Um ponto alto do filme é que os animais eram muito maiores no passado e podiam até falar a língua humana. Mas à medida que os humanos começaram a dominar as florestas, os animais foram perdendo essa habilidade e encolhendo. Então os animais ficaram tipo eu, quando eu perco no tênis de mesa. Menores e sem palavras. Isso mesmo. Mas isso é uma metáfora, Liu. Mostra como o avanço humano sobre a natureza vai diminuindo o poder e a presença dos espíritos da floresta. Ou seja, o ser humano deixou de enxergar os animais como semideuses e foi perdendo o respeito por eles. É uma crítica de Miyazaki ao impacto que a civilização tem sobre o meio ambiente. Ah, entendi. Então no fundo os animais estavam, tipo, ei humanos, parem de invadir nosso espaço, e os humanos, tipo, desculpa, estamos ocupados construindo shopping centers. Exatamente. Miyazaki queria mostrar como a harmonia entre humanos e natureza está se perdendo, e Princesa Mononoke é uma representação disso. Ele sempre coloca esses temas nos filmes dele. E mesmo quando os animais parecem fofinhos, tem uma mensagem séria por trás. Agora faz sentido. E sabe, Goro, eu ia perguntar para o Totoro se ele gosta de hambúrguer. Aí a gente podia abrir uma lanchonete na floresta, e todos os bichos iam parar de brigar e comer hambúrguer juntos. Mas acho que teria que ser hambúrguer vegano, né? Hahaha. Bem, Liu, eu acho que essa seria uma solução muito original, mas não ao estilo do Miyazaki. Ah, tem mais uma coisa sobre Miyazaki que você precisa saber. Ele é tão importante no mundo da animação que é comparado a outros grandes mestres, como Osamu Tezuka, que criou Astro Boy, e Fujiko Fujio, os criadores de Doraemon. Uau, então eles são, tipo trio parada dura da animação japonesa? Algo assim. Miyazaki, junto com Tezuka e Fujiko Fujio, ajudou a moldar a indústria da animação no Japão e no mundo. Tezuka é muitas vezes chamado de pai do mangá, enquanto Miyazaki é visto como o mestre da animação por seus filmes que combinam arte, narrativa e emoção de uma maneira única. Uau, isso sim é uma parceria de peso. Então, se ao invés de trio parada dura, eles fossem uma banda de rock, Miyazaki seria o vocalista, Tezuka na guitarra, e Fujiko Fujio no baixo e no teclado. Mas quem tocaria a bateria? Talvez Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Ele certamente daria ritmo a essa banda com suas histórias cheias de ação. Adorei essa banda de desenhistas. Se eles fizessem um show, eu estaria na primeira fila e ia pedir um autógrafo para todos eles. Hahaha. E não podemos esquecer outros grandes nomes, além de Toriyama, como Leiji Matsumoto, famoso por Space Battle Priamato e Capitão Harlock. Eiichiro Oda, criador de One Piece. E Koyoharu Gotouge, criadora de Demon Slayer. Além deles, há uma infinidade de criadores tão famosos e importantes que eu ficaria a tarde toda citando para você. De qualquer forma, todos eles, cada um à sua forma, transformaram a maneira como a animação e o mangá são vistos e apreciados no Japão e fora dele. Uau! Isso sim é cultura. Muito obrigado, Goro. De nada, Liu. Fico feliz que tenha gostado.